Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 961. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 22 minutos da segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas negociando, buscando ali alternativas ao tarifaço. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Ô Tanguy, eu quero saber uma coisa. Não fuja a minha pergunta. Vai ter guerra? Donald Trump vai atacar quantos países nessa semana para eu poder aqui entender um pouco melhor o que esperar dessa dinâmica internacional? Tudo bem, vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse episódio, Daniel Souza, começando a semana, nesse dia 3 de novembro, bate-papo 961, prazer estar aqui mais uma vez, trazendo as insanidades, loucuras e reviravoltas da política internacional e da economia mundial. Deixo boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelo podcast, por onde quer que seja. Um prazer estar com vocês. Daniel Souza, eu não sei. Porque o Donald Trump, Daniel, ele fala uma coisa, depois ele fala outra, ele dá um indício pra um lado, ele quer prêmio Nobel, aí daqui a pouco ele diz que vai atacar. Então, Daniel, eu não sei te responder, mas eu sei o que aconteceu. É o que Donald Trump falou e tal, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Quero começar com os indícios ou as ideias de que talvez Donald Trump estivesse planejando uma intervenção direta contra a Venezuela. Aliás, Daniel, é importante notar que isso não é apenas um rumor, né? Ele falou que em algum momento faria um ataque por terra contra cartéis, né? Cartéis de drogas por aí e tal, e a gente sabe que ele acusa tanto o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, quanto o Gustavo Petro, da Colômbia, de serem líderes do tráfico de drogas. São presidentes a mando do tráfico de drogas, então, para bom entendedor, pingo é letra. Segundo ele estaria disposto a fazer intervenções contra cartéis. Isso poderia acontecer ora na Colômbia, ora na Venezuela, ora até mesmo no México, Daniel, que ele já se incomodou muitas vezes. Aliás, ele chegou uma vez a pedir a autorização da Cláudia Sheinbaum, né, presidente do México. Será que você me autorizaria a fazer uma intervenção contra os cartéis? E ela meio constrangida disse, olha, o Donald, acho que não, né? Não sei se é muito de bom tom e tudo. Mas, tendo isso em vista, né, na quinta-feira da semana passada, o Wall Street Journal, que é um dos maiores jornais americanos, disse que o governo Donald Trump estuda bombardear bases militares na Venezuela. Segundo esse jornal, a alta cúpula do governo americano teria instruído o exército dos Estados Unidos a identificar alvos potenciais, o que incluiria portos, pistas de pouso e bases navais, com o objetivo de enfraquecer o governo Nicolás Maduro e, eventualmente, retirar Nicolás Maduro do poder. Tá? Outro jornal que falou sobre isso, Daniel, foi o Miami Herald, que disse também, falou, isso estava escrito na edição da última sexta-feira, que a decisão de atacar a Venezuela já estaria tomada e que os bombardeios poderiam acontecer a qualquer momento nos próximos dias ou até nas próximas horas. Isso saiu na sexta-feira, hoje é segunda-feira, obviamente, nada disso aconteceu, mas começaram a pipocar algumas informações por aí de que, olha, tá tudo pronto e tal. Para além disso, para além dessas especulações, nós ainda temos a presença de dezenas de navios e aeronaves de guerra dos Estados Unidos no Mar do Caribe. A gente também veio acompanhando isso aqui com o passar do tempo, e que o governo Donald Trump se prepara para uma operação em larga escala no Caribe, provavelmente na Venezuela. E aí, Daniel, ele foi perguntado, né? Donald Trump foi perguntado pessoalmente na última sexta-feira: você pretende fazer algo contra a Venezuela? E a resposta dele, como bom Donald Trump, foi:
Não. Não sei nem do que vocês estão falando, né? Por que vocês estão falando isso? Só porque eu falei que faria? Só porque eu estou dizendo que vou agir contra cartéis e porque eu digo o tempo todo que Maduro é um líder de um cartel? Então, segundo ele, abro aspas, não estamos planejando incursões militares na Venezuela. Tá? Então, Daniel, esse aqui é um ponto importante porque a gente está falando sobre um Donald Trump que está sendo Donald Trump. Ele fala uma coisa, depois ele diz, aí ele fala, ele dá mais algum indício, vaza na imprensa, ele recua. O fato é que ninguém tem muito como saber o que está acontecendo, né, o que está se passando na cabeça de Donald Trump. Ao mesmo tempo, Daniel, isso está gerando uma tensão muito grande ali na região. Naturalmente, o governo venezuelano está se preparando para a eventualidade disso acontecer. E outro país que está se preparando também, Daniel, é Trinidad e Tobago. Aí você falou sobre isso na semana passada, né, Daniel? Você olha no mapinha ali, Trinidad e Tobago fica colado na Venezuela, é realmente muito próximo ali. Trinidad e Tobago, na semana passada, fez inclusive exercícios militares, né, navais, em conjunto com os Estados Unidos, então é um governo relativamente próximo aos Estados Unidos, né, politicamente, e o governo de Trinidad e Tobago colocou as suas forças armadas em alerta geral. Então, um comunicado interno das Forças de Defesa de Trinidad e Tobago determinou que todos os militares retornem imediatamente aos quartéis e preparem suas famílias para o confinamento. O raciocínio em Trinidad e Tobago, Daniel, se isso acontecer, vai sobrar para Trinidad e Tobago e não é pequena a chance de, eventualmente, a Venezuela tentar fazer algo contra Trinidad e Tobago, que é um aliado dos Estados Unidos, para ganhar mais uma posição, enfim. Mas a gente tem, de fato, Daniel, um cenário de muita tensão. A Venezuela disse que os Estados Unidos estão inventando uma guerra com o objetivo de tomar as riquezas petrolíferas da Venezuela. Não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª vez que os Estados Unidos tomam algum tipo de ação militar olhando, né, visando questões energéticas e petrolíferas. Mas o fato é que até agora a gente não tem nada de muito concreto, mas tem uma tensão que está no ar ali, está todo mundo olhando para o que pode acontecer ali na região do Caribe. Inclusive, repito, não é apenas por uma inside information, não é apenas por um vazamento de uma informação, mas porque o próprio Donald Trump já deu a entender mais de uma vez que poderia fazer algo militarmente direcionado contra a Venezuela, Daniel. Dengue, nós tivemos a divulgação das balizas do Plano Quinquenal Chinês para os anos de 2026 a 2030. O anúncio ocorreu após as negociações de Xi Jinping e Donald Trump, que resultaram ali em uma trégua comercial. A gente falou sobre isso na quinta e na sexta-feira da semana passada. Esse plano quinquenal traz entre as suas diretrizes a necessidade de autossuficiência científica e tecnológica e de inovação de alto nível. O Partido Comunista Chinês definiu novos setores prioritários. São eles: inteligência artificial em todos os segmentos industriais, tecnologia quântica, drones e biomanufatura, energia de hidrogênio e fusão, interfaces cérebro-computador, robôs humanoides e comunicações em 6G. Além disso, estão previstos ali mecanismos de estímulo ao consumo das famílias para reduzir a dependência do crescimento chinês em relação ao investimento. Aliás, a gente sabe que a economia chinesa tem apresentado excesso de oferta, excesso de capacidade produtiva e falta de demanda. Tem muita oferta e pouca demanda, então você precisa estimular a demanda para tentar corrigir esse desequilíbrio. O plano prevê mais recursos para subsídios à natalidade, educação gratuita ampliada, reforço das aposentadorias e aumento da renda real. Quando se fala de metas de longo prazo, o objetivo é manter o crescimento dentro de uma faixa razoável, que seria ali entre 4,7% a 4,8% ao ano. A meta implícita acaba sendo dobrar o PIB chinês entre 2020 e 2035. A política Ousado, hein, Daniel? É Caramba. muito ousado. Eu também achei muito audaciosa essa meta, mas de qualquer forma é o que está previsto no plano. A política do plano reforça a tentativa de autonomia tecnológica e industrial da China em resposta às tarifas e sanções dos Estados Unidos. Nós chegamos a falar sobre isso na semana passada.
houve ali o acordo entre China e Estados Unidos, e ficou muito claro que aquele acordo é uma trégua temporária, e durante essa trégua temporária, os dois lados vão correr para buscar alternativas ao outro lado. E no caso da China, essas alternativas vão ser buscadas internamente, o que acabou ficando ainda mais claro, ainda mais transparente, com a divulgação desse plano quinquenal que vai vigorar no país entre 2026 e 2030. Não é nenhum segredo, a gente tem falado sobre isso, né, Tanguy, inclusive nas palestras do Petit Jornal. A ideia da China é alcançar a ponta tecnológica, é um mecanismo para sustentar o seu crescimento econômico, junto com a questão do consumo interno. São elementos nos quais a China tem ainda vulnerabilidade. Isso está mapeado pelo Partido Comunista Chinês e agora existe uma lógica de tentar corrigir essas lacunas. É interessante que quando a gente fala desse fomento, internamente na China existe muita concorrência, quer dizer, você fomenta ali muita concorrência entre províncias, você fomenta ali muita concorrência entre empresas, como forma de tentar ampliar o desenvolvimento tecnológico. E é interessante porque a China é um país grande, é um país escalável e, consequentemente, você consegue ter espaço suficiente para a inserção desse tipo de concorrência e para o surgimento ali de alguns vencedores dentro dessa dinâmica concorrencial. Em alguns aspectos parece com os Estados Unidos, que também é um país escalável, um país grande, onde você tem uma concorrência interna muito grande. Se você pensa ali nas empresas mesmo do Vale do Silício, essas que a gente conhece, elas são as vencedoras de um ambiente concorrencial violentíssimo. Você tinha ali uma grande quantidade de startups, uma grande quantidade de pequenas empresas no ambiente tecnológico expandido, e dentro desse ambiente, algumas empresas sobreviveram, cresceram e ganharam espaço. A China, num certo sentido, replica esse modelo e busca ali, através da concorrência, um desenvolvimento tecnológico de primeira linha. E esses setores também me chamaram muito a atenção, quer dizer, inteligência artificial em todos os segmentos industriais, tecnologia quântica, os computadores quânticos com uma capacidade de processamento absolutamente expandida, drones, energia de hidrogênio e fusão e, Tanguy, interfaces cérebro-computador. Isso me assusta um pouco, eu me sinto um pouco, né, Black Mirror, né, Black Mirror feelings quando eu vejo esse tipo de informação, e os humanoides, né, além da questão da tecnologia 6G. Vamos acompanhar, mas a China traçou aqui as suas diretrizes, não é exatamente um segredo, a gente já vinha falando sobre isso, só que agora está mapeado e organizado através de um documento estruturado, um plano quinquenal. Daniel Souza, hoje é dia 3 de novembro, chegou o mês da Black Friday, né? Black Friday no final do mês, mas a Insider não vai te deixar esperando, viu? A Black Friday da Insider já começou. E aí, Daniel, se você acessar lá para dar uma olhada na linha da Insider, aliás, maravilhosa a linha, né? Cada vez mais diversificado, com mais cores, né? Com mais opções, mais alternativas, tanto para homens quanto para mulheres, você consegue até 50% off, somando o cupom do Petit Jornal, que é o cupom PETI, mais os descontos do site. O cupom, aliás, é o mesmo para todo mundo, mas se essa for a sua primeira compra, o desconto é ainda maior. Aproveita enquanto está valendo, aliás, toma cuidado, né? Por conta dos estoques, tá? Vai lá, dá uma olhada logo para garantir que tem exatamente aquilo que você quer. E a Insider tem mais uma novidade, viu, Daniel? Que é o canal de WhatsApp da Insider. Por que é interessante entrar no canal de WhatsApp? Porque eles fazem as chamadas Flash Promo. Ou seja, você tá lá no canal e de repente vai pingar ali uma informação de alguma peça que tá com desconto ainda maior. E aí, Daniel, você consegue aproveitar ali antes de todo mundo. O link para você entrar nesse canal de WhatsApp está na descrição desse episódio. Tem 2 links, aliás, na descrição desse episódio da Insider, tá, Daniel? O primeiro deles é para você clicar ali e já ir para a página da Insider com o cupom do Petit Jornal, que te garante, repito, até 50% de desconto, né? Somando o desconto que o Petit Jornal já te dá, mais os descontos do site, e um segundo link para você entrar no grupo, né? No canal de transmissão da Insider no WhatsApp. Você recebe na palma da sua mão ali rapidinho todas as informações para conseguir um desconto ainda maior. Aproveita que não é todo dia, viu, Daniel Souza? Você tem aí uma Black Friday da Insider que vem recheada nesse ano de 2025.
Aliás, Tang, ontem fui no site da Insider, na loja da Insider, para fazer um pedido para nós e a loja está recheada de novidades, de alternativas, de possibilidades. Corre lá, porque vale enquanto durarem os estoques e a gente sabe que no caso da Insider, o pessoal vai aproveitar as ofertas que a loja proporciona. Link no descritivo, aproveite as condições especialíssimas dos amigos e amigas do Petit Jornal na Insider Store. Daniel Souza, eu queria falar sobre outra possível intervenção de Donald Trump, né? Então por isso que o nome do episódio, inclusive, é esse, vai ter intervenção, porque ele falou sobre Venezuela, disse que vai, que não vai, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas tá todo mais ou menos se preparando. E ao longo desse final de semana agora, Daniel, isso foi no sábado, o Trump também disse que poderia intervir militarmente na Nigéria. E aí, Daniel, quando a pessoa fala Nigéria, né, parece que a impressão que me dá é que ele está falando sobre apenas mais um país-eco por aí. Ele está falando sobre um país, Daniel, de mais de 230 milhões de habitantes. 230 milhões de habitantes. É um país que é muito menor territorialmente que o Brasil, aliás, não tem nem comparação com o território brasileiro, com a população maior do que a do Brasil, né? Um grande produtor de petróleo, não é um país qualquer. E Donald Trump disse que poderia agir militarmente caso a Nigéria não haja com firmeza para conter assassinatos de cristãos. Importante notar, Daniel, que a Nigéria já tem aí quase 20 anos que luta contra grupos de insurgência jihadista, né? A gente tem um que é bastante conhecido, né? Que é o Boko Haram, né? Que atua principalmente na parte norte da Nigéria, e o Estado Islâmico da África Ocidental. A gente está falando, Daniel, sobre dois grupos que, de fato, são um problemaço para o país, são um problemaço para a Nigéria de uma forma geral, e segundo Donald Trump, esses grupos agiriam contra cristãos, e o governo nigeriano seria de uma certa forma, Daniel, foi isso que ele sugeriu, seria de uma certa forma passivo com relação a isso, meio que deixaria a coisa acontecer. Naturalmente, Daniel, isso não é exatamente uma novidade, né? Mas Donald Trump está simplificando a coisa de maneira absoluta, né? Levando em consideração, sobretudo, que grande parte das vítimas, tanto do Boko Haram quanto do Estado Islâmico da África Ocidental, são muçulmanos. A gente tem um país que, como a gente disse aqui, é muito grande, né? Em termos populacionais, a gente está falando de mais de 230 milhões, e você tem uma relativa separação, Daniel, entre o sul, que é mais rico e cristão, e o norte, que é um pouco mais empobrecido e majoritariamente muçulmano. Ora, Daniel, o Boko Haram e o Estado Islâmico da África Ocidental atuam basicamente na região norte. Grande parte das vítimas, portanto, são muçulmanas. E esse foi exatamente o argumento do governo nigeriano no momento em que foi surpreendido com essa ideia de que Donald Trump poderia fazer uma intervenção contra o país caso não houvesse a cessação dos ataques aos cristãos. Olha, os nigerianos como um todo são atingidos, não é uma particularidade. A gente gostaria, inclusive, de ajuda, né? Se quiser ajudar a gente a conter, né, o que está acontecendo aqui no país, que realmente é muito ruim, desde que se respeite a soberania nacional. Então isso foi dito pelo porta-voz do presidente da Nigéria, que é o Daniel Bwala, né? O presidente é o Bola Tinubu, né? Bola Tinubu, o porta-voz do governo nigeriano, disse que gostaríamos de ajuda, né, desde que houvesse um respeito ao país. Aliás, Daniel, tudo que o Trump não teve com relação à Nigéria foi respeito, né? Segundo Donald Trump, abro aspas, se atacarmos, será rápido, violento e certeiro, assim como os bandidos terroristas atacam nossos estimados cristãos. E no meio dessa fala, ele chamou a Nigéria de país desgraçado e colocou a Nigéria, na verdade recolocou a Nigéria, numa lista de nações de preocupação particular, né? É um grupinho de países ali que inclui China, Rússia, Mianmar e Coreia do Norte, que são países que os Estados Unidos prestam atenção de maneira um pouco mais específica e tal. A Nigéria foi incluída nesse grupo e, segundo ele, já existe um plano de ação de ação rápida, né, contra a Nigéria. Ele já deu ordens para que o Departamento de Defesa, né, que ele já está chamando de Departamento da Guerra, tivesse um plano de ação rápida
caso houvesse uma manutenção desse tipo de ação contra os cristãos. O presidente, né, o Bola Tinubu, disse que gostaria de se encontrar com o Trump. Né? Ele falou, olha, o Trump está falando isso tudo e tal, gostaria de me encontrar com ele, seria interessante, seria legal. Não houve mais resposta do governo dos Estados Unidos, mas mais uma ameaça aí, Daniel Souza, a mais um país, né, que eventualmente poderia ter algum tipo de intervenção dos Estados Unidos. Daniel, vamos acompanhar, né? Minha aposta, tá, Daniel? Daniel Souza o Trump vai esquecer disso daqui a pouco. Ele tá falando agora da Nigéria, que a Nigéria vai atacar e tal. Daqui a uma semana ele vai ter esquecido da Nigéria, não vai lembrar mais onde fica e tudo, mas vamos acompanhar para ver se isso vai à frente ou não, Daniel. Tanguy, tivemos aqui uma novidade na dinâmica política francesa que me parece importante. A Assembleia Nacional rejeitou a proposta da esquerda para criar um imposto de 2% sobre patrimônios acima de 100 milhões de euros. E claro, a gente está falando aqui do imposto sobre grandes fortunas. O centro e a direita votaram contra o projeto. Os socialistas tentaram incluir uma emenda para isentar certas empresas, mas também foi rejeitada. Empresas que na prática são holdings familiares, que são mecanismos tributários que os super ricos acabam utilizando para ter ali maior eficiência tributária, o que é um super eufemismo para pagar menos imposto. O governo afirmou, inclusive, que a França nunca taxou ativos empresariais, né, holdings dessa natureza. Alegou ainda que o Tribunal Constitucional poderia anular essa medida por uma certa inconstitucionalidade, porque aí você estaria tributando empresas e não pessoas, mas essas holdings, na prática, são o patrimônio de pessoas. Enfim, existe ali todo um certo limbo jurídico que na França não está muito claro como ele poderia ser enfrentado. De qualquer maneira, a derrota representa um revés para o primeiro-ministro Le Cournot, que enfrenta o risco de queda diante da disputa pelo orçamento de 2026. A França não consegue chegar a um consenso sobre essa peça orçamentária de 2026. É importante registrar que o primeiro-ministro já havia suspendido a reforma da Previdência de Macron até 2027, gesto que lhe garantiu o apoio temporário dos socialistas. Entretanto, os socialistas ameaçam retirar o apoio caso não haja a tributação sobre os mais ricos. O que me parece, Tanguy, é que quando a gente entra nesse nó das holdings, você tem aí um limbo jurídico, realmente, porque formalmente essas empresas são empresas. Na prática, são os patrimônios de famílias. Como é que você tributa, né, as grandes fortunas sem que haja ali uma confusão entre o que é empresa para esconder patrimônio ou para proteger patrimônio e o que é empresa mesmo? Quer dizer, onde é que está a linha que traça realmente essa diferenciação? Então, isso abriu espaço aí para essa discussão política que travou a proposta. Quando a gente pensa realmente nos muito ricos, são pouquíssimos aqueles que estão com patrimônio, digamos assim, em seu nome. A maior parte deles tem o patrimônio no nome de empresas ou de holdings familiares, e aí você tem toda uma questão jurídica a ser debatida. De qualquer maneira, a França segue numa crise política profunda, com a questão tributária como pano de fundo, essa dificuldade enorme que o governo francês está tendo de manter as suas contas em ordem e de tentar conter o crescimento do endividamento. É bem verdade que essa questão do imposto sobre grandes fortunas tem ali toda uma dinâmica política super relevante, super importante, mas está longe de ser a bala de prata, né? Está longe de ser o elemento que vai resolver todos os problemas fiscais na França. Seguimos aqui acompanhando a crise fiscal e política francesa. Ô, Daniel Souza, na Geleira Chaqueira de hoje eu queria conversar com você sobre reforma de banheiro. Aquele banheirinho que tá meio velho, Daniel Souza, um banheiro de 160 anos que você queira reformar. O que você acha de fazer uma reforma, Daniel? Tanguy, depende da reforma. Existem reformas e reformas, existem reformas que são restaurações, existem reformas que mudam tudo, Tanguy. E que tem, eventualmente, como direi, gosto polêmico, para dizer o mínimo. O fato, Tanguy, é que Donald Trump
apresentou a reforma do banheiro Lincoln na Casa Branca, e a reforma agora, Tanguy, fez com que o banheiro traga mármore branco e acessórios dourados. O novo visual substitui os azulejos verde claros originais e busca uma certa elegância. Trump justificou a mudança dizendo que o Art Deco dos anos 40 era inapropriado para a era de Abraham Lincoln. A reforma ocorre após a demolição da ala leste da Casa Branca, destinada à construção de um salão de baile gigantesco, suntuoso. Preservacionistas e congressistas democratas criticaram o projeto, porque descaracteriza a Casa Branca. Como assim você faz um banheiro? Bota mármore branco no banheiro, bota detalhes em dourado. Meu Deus do céu, mas o fato é que Donald Trump segue botando ali a Casa Branca a sua imagem e semelhança. E mais uma vez perguntamos, cadê o IFAM? Alô, IFAM dos Estados Unidos, United States of America. Como é isso? Você pode chegar lá num prédio daquele, fazer o que quiser, derrubar, botar mármore, botar coisas douradas, tirar os azulejos. E se esses azulejos têm ali um componente histórico, vai saber, ninguém avaliou isso. Meu Deus do céu, mas Donald Trump segue ali fazendo reformas à sua imagem e semelhança e seguindo ali o seu gosto, que é bastante suntuoso, vamos dizer assim. Dona Souza, eu recomendo que as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo esse episódio ou assistindo, dá uma procurada no banheiro antes e depois, porque ficou parecendo um banheiro de shopping, né, Daniel? Aquele shopping de luxo, né, que provavelmente tem na sua cidade, que a galera vai pra comprar coisas muito caras, aquelas bolsas caras, celulares caros e tal. Dá uma olhada como é que ficou. Eu achei o gosto um pouco peculiar, viu, Daniel Souza? Um pouco, não sei, um negócio meio estranho. Daniel Souza, dito isso, a gente encerra o nosso primeiro episódio dessa segunda-feira. Quero lembrar que ainda temos mais um episódio na noite de hoje, né? Hoje à noite, na segunda-feira, às 21 horas. E deixo um super agradecimento a todo mundo que está aqui junto com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E, Daniel, lembrar que a gente tem a nossa plataforma, né? O Petit Cursos. petcursos.com.br, para você dar uma olhada lá no streaming de atualidades, de aulas do Petit Jornal. São sempre aulas em dupla e num sistema realmente de streaming, né? Para você poder assistir qualquer aula na hora que você quiser, na ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Acessa lá petcursos.com.br. Dito isso, Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio, nós temos aqui algumas alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, a chave é petijornal.pj@gmail.com, é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Mais tarde estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.